doutora Edna, boa tarde. Em climas de chuva hoje, mas estamos aqui. Sempre uma honra um podcast com a senhora. Obrigada, a vontade de ter em casa, deitada vendo um filminho, debaixo das cobertas e comendo pipoca. Exatamente. Mas aqui estamos. Aqui, com certeza. Isso aí. Com certeza. Ótima troca, eu acredito. Se for para trazer informação ao nosso público, valeu a pena. Com certeza, doutora. Doutora Edna, até estávamos aqui batendo um papo, né? Enquanto o Hudson estava ali na organização. Mas conta um pouquinho para nós sobre esse super curso, super evento que vai ter agora na primeira semana de outubro. De onde surgiu essa ideia? É um curso que já vem acontecendo? Não, é a primeira vez que a gente tem um curso como esse é a primeira vez. Em Anel de Ferrara. Eu participo da pesquisa do Anel desde 1998 com Paulo, né? Olha só, eu tinha 6 anos. Foi meu companheiro aí nessa... Aliás, eu fui companheira dele nessa jornada, né? Do Anel. E o primeiro curso de Anel de Ferrara fui eu que montei no Congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia no Rio de Janeiro. Mas eram cursos de wet lab apenas em olho de porco. O aluno aprendia a operar no olho de porco e tinha aula teórica durante 2 horas. Então eram cursos pequenos, 2 horas de aula teórica e 1 hora de aula em olho de porco, porque isso era em wet labs. E as pessoas que faziam esses wet labs já eram cirurgiões que sabiam operar e estavam aprendendo apenas a técnica. Uma especialização. Não seria uma especialização, seria um upgrade em suas cirurgias. Legal. Mas nessa época a técnica era manual, era difícil de fazer, então o Anel não deslanchou muito nesse período. Comecei a trazer para Maringá um congresso que era chamado Simpósio Internacional de Atualização em Oftalmologia, todo ano a gente fazia, e eu trazia 2 congressistas internacionais e, em média, 40 palestrantes nacionais. Nossa. E aí eu comecei a fazer as cirurgias ao vivo. Era feita a cirurgia na minha clínica e a gente passava, na época, para o Hotel de Ville através de comunicação por conexões de internet ou daquilo que era possível, né? Então, os alunos já passavam a ver a cirurgia ao vivo e depois praticavam em olho de porco. E a gente fez isso por muitos anos. O Paulo começou a fazer na clínica dele cursos de final de semana. Então, o aluno ficava sexta, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Quando eu montei a estrutura aqui em Maringá, nós tivemos o Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Oftalmologia online, porque a gente não podia ter o presencial. Sim. E o Paulo veio e a doutora Belkis e a doutora Jordana vieram até aqui porque iam palestrar. E nesse encontro, elas se encantaram com a estrutura e me convidaram. Vamos montar um curso de Anel de Ferrara aqui? Eu falei, estou toda aberta, porque já era a intenção nossa termos a EG Almudim, que é Edna Gilberta Almudim, e a gente já tinha a estrutura montada para fazer isso. Nosso centro cirúrgico é inteiramente conectado ao anfiteatro. Achei isso muito, muito show. Espetacular. Que é também totalmente conectado a uma sala de treinamentos e aqui ao podcast. Show. Então, com isso, a gente consegue fazer a divulgação, consegue fazer as cirurgias ao vivo passando para o anfiteatro e consegue, com isso, fazer com que eles treinem no olho de porco na sala de treinamento. Olha só. Então, nós temos uma sala com um telão lá na frente, com 10 microscópios em cada mesa e cada mesa com espaço para 2 alunos. E com isso eles conseguem fazerem
as cirurgias durante um curso, vamos supor, Sim. de 2 horas presencial, eles conseguem fazer uma cirurgia. E o legal ali do anfiteatro é que além de os estudantes terem acesso ao vivo, o cirurgião tem áudio, né? Ele consegue áudio ouvir, e visual. Visual também. Áudio então, e visual. São a capacidade para 100 pessoas no anfiteatro, certo? Isso. E essas 100 alunos, eles conseguem trocar informações ali ao vivo com o palestrante, com quem está no centro cirúrgico. Inclusive, nesse curso, nós vamos ter 2 salas cirúrgicas. As 2 salas cirúrgicas ficam interligadas ao anfiteatro, aparecendo o olho do paciente no microscópio. E ou eu, ou Paulo, ou Belkis, ou a Jordana, que são os 4 cirurgiões operando, em contato com os alunos que vão ficar assistindo às cirurgias e fazendo perguntas que a gente vai estar. Por exemplo, eu estou operando, o Paulo está respondendo as perguntas, o Paulo está operando, eu fico respondendo pergunta, e na outra sala, a Belkis e a Jordana. Show. E serão 20 alunos, certo? O primeiro curso nós abrimos apenas para 20 alunos. Sim. É o primeiro curso do EG Almodim. Então a gente teve que montar, inclusive, plataforma, pessoas que são gabaritadas para estar colocando essas aulas na plataforma. O Val Barrio Nuevo e a Elaine, da BMW Eventos, é que nos ajudou a elaborar isso. Nós temos colegas inscritos até de fora do Brasil, que estão vindo para esse curso. Então é toda a logística, arrumar hotel e eventos, quer dizer, tem jantar, tem uma certa estrutura fora da aula educativa. É porque vai ser uma semana de curso, né? Uma semana de curso. Nós estamos de 8 até às 6. A estrutura ainda não para, porque a Juliana, a doutora Bruna continuam atendendo, e eu e a Flávia envolvidas com o curso, né? A Flávia também vai participar do curso. Sim, a Flávia é cirurgiã de córnea, né? Então ela faz a mesma coisa que eu, ela vai estar envolvida com isso. Inclusive, na sexta-feira à tarde, quem opera é a doutora Flávia. Show. E eu fiquei sabendo também que, assim, quando foi lançado esse curso, esgotou em poucas horas. E nós já temos ainda uma lista de espera para o ano que vem de 8 pessoas, confere? É verdade. Quando resolvemos montar um curso assim, um curso desse não é barato. Certo. Porque a gente tem... É um investimento, né, doutora? É um investimento, mas é um investimento cultural em que eu busquei parcerias e que até então eu não sabia aonde eu poderia chegar com essas parcerias, né? Então, veja bem, vamos abrir para 20 alunos. Eu primeiro tenho que ver se eu vou ter esses alunos. Se eu tiver esses alunos, em cima disso eu vou programar aquilo que eu vou poder investir. Conteúdo programático. Exatamente, né? Então, eu já tinha mais ou menos montado na minha cabeça o curso. E aí eu fiz uma parceria. O curso ia ter apenas as cirurgias em olho de porco e as aulas teóricas. Quando nós fizemos a campanha de ceratocone, que a gente atendeu uma população menos favorecida, dessa população, 54 pacientes precisavam de cirurgia. Nossa. E é o que acontecia às vezes em outras campanhas. E pessoas sem condição alguma de fazer a cirurgia. Tanto que pessoas que já estavam com indicação de transplante de córnea, porque não conseguiam fazer a cirurgia. Nossa. E aí, veja bem, eu falei, puxa, eu tô com o Paulo aqui. Eu tenho crianças de 11 anos que não estão enxergando dos 2 olhos. Como é que eu mando essas crianças embora? E o anel tem um custo que não é barato. E o laser tem outro custo que também não é barato. Então eu tenho por mania de ficar tecendo as coisas na minha cabeça. O que eu fiz? Doutor Paulo Ferrara, eu tenho 20 cirurgiões para fazer meu curso. Se o senhor me der o anel,
eles vão ter a oportunidade de estar assistindo a cirurgia com pessoas que têm experiência, assistidos conosco. Eles assistindo essa cirurgia, a gente vai poder estar passando os detalhes da mão cirúrgica. Depois, eles operando em olho de porco, vão ser futuros clientes da sua empresa. Uau. Então, o senhor vai me dar esses anéis de graça. Maravilhosa. E ele me deu. Para você ter noção, isso significa para a firma dele quase 100 mil reais. Uau. Porque cada anel é 1.200, 1.700, por aí, né? E cada olho, às vezes é um, às vezes são 2 anéis. Não tinha conhecimento disso. Isso. Então, isso proporcionou eu viabilizar a cirurgia manual. Daí, eu vou para o laser, que me dá uma condição de fazer uma cirurgia melhor. O laser que eu tenho disponível é o da Zimmer. Então, eu fui na Zimmer. Eu tenho 20 cirurgiões que vão aprender a operar na minha máquina. Se o senhor me der o PEC, o senhor tem a possibilidade de dar uma continuidade com esses cirurgiões. E eu ganhei o PEC. Uau. Então, você vê que eu acho que é coisa de Deus, né? Ele vai traçando os caminhos e vai fazendo as parcerias. Né? Eu acho que todos nós, sim, né? Todos nós. Nós temos que nos permitir, né, doutora? Isso. Isso basta. A gente precisa ter vontade, exato, de fazer. Ou pensar um pouquinho no próximo. Exato. Eu tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de fazer a medicina do jeito que eu gosto, da maneira como eu gosto. Então, eu sempre tive uma preocupação com os menos favorecidos, tanto que eu faço campanhas. Ainda ontem eu fui juntar algumas coisas, né? O Assim me convidou agora para fazer o case do Hospital Almudin, e ontem eu estava lá na internet, né, fuçando as minhas coisas que eu fiz, e eu tenho saudade, porque eu me vejo ali novinha ainda, né, em Sarandi ou em cidades vizinhas, atendendo em consultórios pequenininhos, fazendo palestras, fazendo campanha, atendendo paciente de catarata. Então, eu gosto da parte social também. Muito bom. Nesse curso, quantas pessoas serão beneficiadas? 54 pacientes vão ser operados. Cada paciente que eu operar, eu vou estar com 2 estudantes dos nossos lados rodando a semana inteira. Então, alguns no centro cirúrgico, os outros, aquele que saiu do centro cirúrgico, que teve condição de assistir a técnica ao vivo, ele vai para o wet lab em olho de porco. A gente tem aulas no anfiteatro, a cirurgia ao vivo passa para o anfiteatro. Ao mesmo tempo, eu fiz apostilas com exercícios. Por exemplo, esse paciente tem um ceratocone assim, assim, assim. Qual a sua conduta? Anel, crosslink, transplante? Bom, agora você resolveu botar o anel. Qual anel que você vai calcular para botar aqui? Então, não vai ser aula de livro, vai ser aula com pessoas que já têm experiência em anel, sim, há mais de 20 anos. Né? E aí a gente vai estar dando o conhecimento que nós adquirimos com o tempo e, sim, não de livro. Sim, na prática. Ao mesmo tempo, a gente vai mostrar, por exemplo, pacientes que operaram, que não tiveram resultado positivo, né? Terão essa audiência. Isso. O que você pode fazer para optimizar? Legal. Às vezes eu recebo pacientes no consultório, Mariana, que falam assim: eu fiz anel e não ficou bom. Aí você vai fazer a topografia. Às vezes o anel está posicionado no lugar errado. É só você chegar lá. É só você chegar lá e dar um empurrão para trazer o anel mais para baixo, que ele corrige aquele astigmatismo. Então, são esses tipos de dicas que a gente vai estar informando. Doutora, só para as pessoas entenderem um pouco mais, esse anel de Ferrari é indicado para quem? Para pacientes que têm ceratocone evolutivos, que estejam em evolução, com uma má qualidade de visão.
Show. Astigmatismo não se enquadra? O astigmatismo é uma alteração na refração de um olho por uma córnea que não seja totalmente regular, né? No ceratocone. Mas você tem um astigmatismo regular. Qualquer pessoa pode ter astigmatismo e não ter ceratocone. E a qualidade de visão dos dois são comprometida, tanto no ceratocone quanto no astigmatismo. A diferença é que o astigmatismo comum você corrige bem com óculos e pode ser operado com laser que te dá um resultado fantástico e você tira o óculos. Uau. No ceratocone, esse astigmatismo piora tanto a tua visão que você não enxerga com óculos. Ele não pode ser corrigido com óculos quando ele adquire um patamar de evolução. E aí você, colocando o anel, você reduz bastante esse quadro, muitas vezes trazendo independência do óculos. Mas se você operar tardiamente, você não consegue essa independência do óculos. Entendi. E quanto mais tardiamente você deixar de operar, mais você vai ter um residual. Então, tem pessoas que você opera com anel, não usa óculos. Tem pessoas que você opera e usa óculos. E tem pacientes que você opera e tem que fazer uma lente de contato para complementar o anel. Ou seja, diversos recursos, Sim. diversas formas de ser tratada e isso cabe a um bom profissional qualificado, com certeza, para poder discernir, né? E Isso. ver qual é a melhor alternativa. Por isso que a gente está fazendo um curso para qualificar pessoas da melhor maneira possível. Maravilhosa. E com isso a gente vai levar conhecimento não só no Paraná, mas em vários estados do nosso Brasil. Nós estamos com inscrições de Goiás, de Minas, Uau. da Guatemala, Olha de só. fora. Nós temos procura da Espanha, entendeu? Então, Sim. a gente hoje, o anel, ele é executado em 60 países. Uau. Doutora, eu, falando de astigmatismo, quando eu era criança, eu acho que por volta de uns 6 anos, mais ou menos, já usava óculos. E a minha mãe sempre me levou. Eu usei tampão, fiquei um tempo com tampão. Eu lembro, eu tenho assim, memória, que eu ficava na frente da televisão e a mãe falava, você tem que ficar assistindo televisão com o tampão. E eu colocava. Tadinha, né? ficava. Depois você me lembra que eu vou falar alguma coisa sobre isso. Legal. Eu fiquei com o tampão lá durante, não lembro quanto tempo, mas eu acho engraçado porque hoje eu não preciso mais usar óculos. E eu usei desde criança e diz a mãe que era fundo de garrafa, da época que a gente usava esse termo. Não lembro se era ou não. Eu sei que eu usei óculos por um bom tempo, acompanhado com o tampão e não preciso mais. Achei assim o máximo, Então. porque na minha cabeça, assim, o meu entendimento, quanto mais tempo passa, mais tempo, maior ficava o grau e mais tempo de usar. Normalmente, isso acontece na miopia e no astigmatismo. Certo. Porém, pelo que você está explicando, me parece mais uma hipermetropia. O que é isso? Hipermetropia é aquele olho que é curtinho, o foco está atrás da retina, e se esse grau é pequenininho, ele não altera em nada. Mas se esse grau é maior, ele embaça a visão de perto. E se esse grau é muito alto, ele embaça longe e perto, dependendo da idade do paciente. Olha, gente. A criança tem uma capacidade de acomodação que às vezes ela tem 4 graus e ela consegue enxergar bem. Uau. O problema maior é quando você tem uma coisa que a gente chama de anisometropia. Um olho tem um grau diferente do outro. Essa semana mesmo eu estou com um rapaz que vai fazer prova militar e ele tem 4 graus de um olho e meio grau do outro olho. Nossa. Então, o cérebro vai escolher qual olho para desenvolver? O de 0. De 0,50. Então, ele vai enxergar muito melhor com esse olho, o cérebro vai escolher aquele olho.
E o olho que tem 4 graus, ele passa a não ser utilizado. Olha. Tudo aquilo que não é utilizado, o que acontece? Atrofia. Atrofia. Então, esse olho não desenvolve visão. Então, o que a gente fazia? Até no olho, até nas vistas, gente. Isso. Eu nunca parei pra pensar nisso. É assim. Então, até poucos anos atrás, a gente fazia o tampão do olho bom, certo, para forçar para o cérebro forçar a enxergar o outro olho. Quando, numa das minhas idas, isso tem já 10 anos, eu fui para os Estados Unidos e eu tinha um amigo, o Dr. Jack Singer, que estava trabalhando num programa do Revital Vision. E aquilo me interessou. E eu fui para a clínica do Jack para aprender a mexer com aquilo. É um programa que é linkado a um computador e através de satélite é linkado a uma firma nos Estados Unidos onde tem um personal. Uau. Então a criança faz o teste comigo aqui no consultório de sensibilidade ao contraste, de quantidade de visão. Eu envio para lá, eles vão fazer uma placa para computador com as placas de Gabor. E a criança vai fazer os exercícios 1 hora por dia, dia sim, dia não, são 40 sessões. E eu não preciso usar mais o tampão. Fazendo esses exercícios, a criança recupera a sua visão. Como se fosse uma fisioterapia. Exatamente. Né? E essa ambliopia é tratada sem trazer prejuízo emocional para a criança, porque eles gostam de mexer no computador. Exato. Né? Acaba sendo ativo. Isso, você está com o olho bom fechado, então você está estimulando só o olho ruim. Uhum. Esse estímulo é mais rápido e você consegue recuperar a visão muito melhor. E não precisa a criança estar indo para a escola, sendo chamado de zorro, de piada. E isso às vezes cria problema emocional para a criança. Totalmente. Hoje em dia, né, principalmente, acho que está cada vez pior essa questão. E acho que quanto mais cedo cuidar, melhor é para o psicológico, emocional, visual, enfim, né? Livra a criança do bullying. Exato. E daquela agonia, porque você tampa o olho bom, a criança não enxerga. Às vezes ela tem 10% de visão, então ela vai fazer o quê? Ela vai cutucar aquele esparadrapo para enxergar pela pontinha e aí não adianta nada. Nós só temos que agradecer a esses mestres da revolução aí que estão com tudo. Doutora Edna, cada vez mais, com mais conhecimento, com mais pesquisa e com o único propósito, solucionar problemas. Nós estamos, inclusive, com esse rapaz, ele veio de Araguari, de Minas, e ele tinha mais 4 e mais meio. Agora já adulto, de pequeno, provavelmente esse grau já foi até maior nos 2 olhos, né? E é interessante porque na idade dele, com essa diferença, eu diria para você que a maioria das pessoas teria uma deficiência maior. Porém, ontem, fazendo a refração, eu consegui, com óculos, trazer ele para 80% de visão, 20/40. Então, nós vamos operar esse grau e depois eu vou fazer ainda o Revital Vision. Porque às vezes retirando esse grau e fazendo com que o cérebro receba um estímulo maciço, às vezes eu ainda consigo recuperar o 100% de visão. Nossa, que espetáculo. Isso é comparado porque vamos fazer um paralelo. Se você sabe que a criança desenvolve visão só até 6, 7 anos. Não sabia disso. Isso. Então, se chegar um paciente de 15, 20 anos de idade, não adianta você fazer o tampão que ele não vai melhorar. Olha. Né? O Gabor, ele desenvolveu um programa baseado em neuroplasticidade. Então, ele faz com que o neurônio faça novas conexões e isso é baseado no estímulo que você vai entregar. E o que me convenceu a investir nisso
foi que ele citou um exemplo numa sala de aula, inclusive comigo. Porque ele falou assim, olha, se pegar uma pessoa de 50 anos e uma de 2 anos para aprender inglês, quem vai aprender primeiro? Por incrível que pareça, de 2. O de 2 anos, porque o cérebro dele e os seus neurônios estão vazios de informação, funciona como uma esponja. Isso. Tá? Se você botar uma pessoa de 50 anos para aprender um inglês num curso que ele tem aula 2, 3 vezes por semana, às vezes ele fica lá 3 anos e ele não consegue falar fluente. Isso. Porque o cérebro tem mais dificuldade de fazer essa conexão. Mas se você pegar essa pessoa de 50, 55 anos, jogar ela numa ilha que ninguém fala português e todo mundo fala inglês, você vai ver que a conexão dele é feita. Uau. De imediato, Sim. ou muito mais rápida. Sim. Por quê? Por causa da quantidade de estímulo que você usou. Então é baseado nisso que o Revital Vision consegue melhorar a visão, às vezes, de pacientes acima dos 6 anos de idade. Uau, maravilhoso isso, gente. Cada dia mais nos surpreendendo, né? Em meia hora, 40 minutos que a gente tá aqui, já tô aqui cheio de informação que eu não fazia ideia. Que máximo isso. Muito legal. Doutora, e sobre a sua expectativa agora sobre esse curso, como está? Então, a expectativa é que eu possa fazê-lo da melhor maneira possível. Nós vamos aplicar uma prova, quer dizer, aqui não é só veio e levou, né? A pessoa tem que vir demonstrar que aprendeu para poder levar um certificado. Então, a gente está fazendo uma prova, inclusive teórica, para que eles respondam essas questões e aquele que tiver uma média acima de 60 é que vai receber o certificado. Top. E não é uma prova fácil, é bem elaborada. Eu imagino. Porque nós dedicamos muito da vida da gente para essas plataformas, né? Nós tínhamos aulas 2 vezes por semana. Eu, a Belquisa, a Jordana e o Paulo preparamos mais de 40 horas de aulas. Uau. E eu me vi até para aprender a trabalhar na plataforma, Mariana, porque eu nunca tinha aprendido, né? A gravar, você tem que gravar, voltar, botar em cima para fazer na plataforma. Eu me lembro que a primeira noite eu sentei no computador às 8 horas da noite. Meia-noite o Giba foi me chamar para dormir, eu falei, eu não posso, eu gravava, errava, voltava, eu tenho que entregar essa aula essa semana. Eu saí no outro dia, às 7h30 da manhã, para tomar banho. Virou a noite. Virei à noite, para aprender a mexer com esse troço. Deu certo. Deu certo, eu sou Graças a teimosa, deu certo. Não, com certeza. Doutora, e o próximo curso, daqui a um ano, é exatamente daqui a um ano? Ou vai ser o ano que vem, não tem data ainda? No princípio do ano a gente já abre, porque são 10 meses de curso. Até isso que eu ia te perguntar, porque agora, essa semana, vai ser assim, a finalização. O curso presencial é assim, a gente põe as aulas na plataforma, Certo. Uma vez por mês a gente se reúne por webinar. Os alunos têm direito a fazer perguntas sobre aquele assunto. A gente apresenta casos clínicos e cirúrgicos referentes àquele assunto e discute caso a caso com eles. O Paulo, eu, a Belquisa e a Jordana selecionamos casos, levamos para o webinar, discutimos com eles e respondemos as perguntas deles. A última semana, eles vêm para cá e aí a gente fica uma semana de 8 a 6 juntos o dia inteiro, assistindo cirurgia, discutindo paciente, discutindo nomograma e praticando em olho de porco. Muito bom, muito show. O próximo curso, então, finalizando agora, esse vocês já provavelmente vão ter uma data, alguma coisa assim, até porque já tem uma lista de espera. Acho que a gente vai seguir o mesmo cronograma do ano passado. Maravilhoso, show. É isso, doutora.
Muito obrigada prazer, pela Maria. participação, um prazer sempre. Obrigada. Com tanta informação, teremos muito mais podcasts, né, doutora? O grupo aguarde, porque eu não posso perder a oportunidade de ter aqui o Paulo Ferrara. Sim. A Belkis e a Jordana são professoras da Universidade de Goiás, da Estadual em Goiás. Eu não vou perder a oportunidade de trazer eles aqui e trazer informação. Com certeza. Se Deus quiser, né? Com certeza, doutora. E a gente, para a inauguração do hospital, vamos ter vários colegas que são de renome nacional, até internacional. Não só da provisão, da oftalmologia, mas da Mater Baby também. Sim. O Franco nós convidamos, né? O Franco é o criador da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, né? Ou é a reprodução humana ou assistida, porque é isso aí. Então, nós o convidamos para vir e se ele conseguir vir na véspera, a gente vai ter um podcast com ele. Certeza. O Dr. Condesmar de Santos, o Álvaro de Curitiba, o Raul de São Paulo fazem reprodução no IBRAS, que é um grupo que trabalha em pesquisas, e o Giba faz parte desse grupo. Sim. Então eu falei, nós vamos botar eles 4 aqui. Com certeza. E eu vou receber o Eduardo Martinez, foi o primeiro médico do Brasil a fazer a cirurgia de miopia. Foi meu professor, vai estar aqui. O doutor Tadeu Civintal, que é o fundador do Banco de Olhos Inclusive, do o Brasil. Teatro é uma homenagem. É o nome dele. Isso. E a sala de Exime do Eduardo. Eles vão estar aqui com a gente. E o Dr. Rubens é o presidente da Academia Brasileira de Oftalmologia, foi presidente agora há 2 anos. Eu convidei, então acredito que ele vai estar aqui com a gente também. Legal. Então fiquem ligados. Essa semana agora teremos convidados especiais, não mais também distante, não tão longe, já estamos aí no dia 25/11, que é a inauguração do hospital oficial. Isso. Teremos aí várias participações. Uma coisinha que eu achei assim, que eu vou colocar aqui na descrição, pedir o pessoal colocar o link da apresentação do anfiteatro, que nós falamos aqui, tem toda a estrutura da parte da EG educacional e a estrutura do hospital. Vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo para o pessoal ter acesso. Tá ok. Show? Foi um prazer. Esse prazer é meu, doutora.